Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sou professora de matemática. Seja muito bem-vindo ao canal. Na aula de hoje, eu vou explicar sobre conjuntos numéricos, especificamente o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais e, por fim, o conjunto dos números reais. Primeira coisa, a gente vai estudar a definição de conjunto. Conjunto é uma coleção de elementos que possuem as mesmas características. Então, aqui na aula, a gente vai dividir os números em vários grupinhos, tá bom? Ou vários conjuntos. Isso com a definição de cada característica dele. Os números nasceram com o resultado da necessidade da humanidade em determinado período histórico. Então, o que é? Com a evolução do homem, com o homem dominando a natureza, com o homem precisando começar a contar, foram se surgindo os números, tá? O primeiro conjunto que a gente encontra aí é o conjunto dos números naturais. Quem está dentro desse conjunto natural? Todos os números inteiros, é aquele número que não tem casas decimais e que são positivos, tá? Então, o de importante aqui nos números naturais, ó, ele sempre vai ser representado pela letra N, tá bom? Sempre vai ser representado por ele. Então, quando vocês verem lá, conjunto N é o conjunto dos números naturais, tá? Dentro desse N aqui, ó, tem um exemplo. 0, 1, 2, 3, e ele vai infinitamente para os números positivos. Como o zero ele foi criado depois, né? Primeiro você criou 1, 2, 3, 4 os positivos, o zero ainda não tinha aí existência. Então, a gente tem o caso de se excluir o zero. Quando eu excluo o zero, eu sempre vou ter aqui o meu asterístico. Então, quando vocês verem o conjunto com asterísticos, é porque a gente está com o número natural sendo excluído o zero, tá? O que acontece? Nos números naturais, existiram casos que o homem já não conseguia resolver, situações onde existia uma subtração, 3 menos 4 daria um número negativo, né? Então, dentro dos números naturais, eu não conseguiria encontrar uma solução para ele. Uma divisão, 1 dividido por 2, também não conseguiria encontrar uma solução. E aí surgiu os números inteiros que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu coloquei como curiosidade aqui para vocês o porquê, né, que cada número tem a sua representação. Então, ó, o número 1, ele vem de 1 porque ele tem apenas um ângulo. O 2, 2 ângulos. O 3, 3 ângulos. O 4 também, ó, 1, 2, 3, e aí tem esse ângulo externo aqui, 4. E assim, então, por isso que é definido aí o número, né, com cada formato. Eu acho muito bacana para mostrar para vocês isso. O inteiro ele é representado por Z, tá bom? Então, quando vê esse Z, quer dizer que é um número inteiro. O número inteiro ele surge para complementar o número natural. Como no natural só tinha positivo, o número inteiro ele vai apresentar os números positivos e os números negativos inteiros, ou seja, aqueles que ainda não têm casa decimal. Aqui acontece a mesma coisa, né? O caso, ó, com asterístico. Então, eu estou excluindo zero. Quando aparecer o caso de asterístico e positivo, eu estou excluindo zero e usando só os números positivos. E aqui é a mesma coisa. Asterístico, negativo, estou excluindo o zero e os positivos ficando só com os negativos. O que acontece aqui? A partir do momento que eu tinha o conjunto dos números naturais e foi criado o conjunto dos números inteiros, então quer dizer que o quê? Que o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, tá? Então, dentro dos números inteiros, eu tenho também os números naturais. Todo número inteiro, ele tem uma simetria a partir de zero, tanto para o positivo como o negativo. Então, no caso, menos 1 e 1 é simétrico, menos 2 e 2 é simétrico, tá bom? E assim por diante. Qual é o problema dos números inteiros? O homem não conseguia efetuar divisão. E aí surgiu os números racionais.
O número racional é representado por quê? Sempre quando a gente vê o quê, eu estou tratando de um número racional. E ele vai representar todo número na forma de fração. Então, quando eu pensar em fração, eu tenho um número racional. Dentro dos números racionais, o que eu tenho? Os decimais finitos, as dízimas periódicas, raízes exatas. E aqui a mesma coisa do asterístico, né, positivo, asterístico negativo, e acontece a mesma coisa dos números inteiros, como vocês entenderam anteriormente, eu nem vou ficar explicando isso daqui, tá? Para não ficar cansativa a aula. Então, o que a gente percebe aqui, ó? O número natural está contido no número inteiro, o número inteiro está contido nos números racionais, tá? Então, os números racionais vai abranger o inteiro e o natural. Dentro dos racionais ainda, né, eu coloquei alguns exemplos. O primeiro aqui, ó, ele tá como 3,1415, no caso é o número π. O número π, ele tem casas infinitas depois da vírgula, né? A gente não conseguiu chegar no último número aí. Então, esse daqui, ele não é um número racional. Por quê? Porque eu não consigo escrever um número com casas infinitas depois da vírgula em forma de fração, tá? Agora, se eu olhar o de baixo, ó, 2,252, ele já vai ser um número racional, porque ele é finito. No de baixo, eu tenho uma dízima periódica, ficar repetindo, 2, aí vai 25, 25, 25. Como ele é uma dízima periódica, eu consigo representar na forma de fração. Então, ele também pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? O problema do conjunto dos números racionais é porque eu não consigo escrever na forma de fração, por exemplo, o número π. Conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais será sempre representado por i. Dentro do conjunto, ele vai sempre ser escrito os números que não podem ser representados em fração. Dentro deles, nós teremos as raízes inexatas, decimais infinitos e não periódicos, o número π e o número neperiano. Tem outros casos também, mas aqui são alguns exemplos. Como o número irracional, ele tem características próprias, ele não é escrito junto com os números racionais. Dentro dos racionais, qualquer número natural eu consigo escrever como um número racional. Qualquer número inteiro eu consigo escrever como um número racional. Já o número irracional eu não consigo escrever como racional. Por isso ele possui as características dele e não é um conjunto que está contido lá dentro dos racionais, tá bom? E por fim, nós teremos o conjunto dos números reais. Dentro dos números reais, nós vemos o quê? A junção entre os conjuntos dos números racionais mais os irracionais. Para ficar bem compreendido, a gente tem o diagrama aí de ilustração de conjunto, tá? Então, o que quer dizer? O número natural está contido no inteiro, o inteiro está contido no racional, e qualquer número natural ou inteiro também é considerado um número racional. Irracionais, nós teremos o conjunto dos números reais. Então, essa aula é mais para a gente entender a classificação numérica, a divisão das características dos conjuntos numéricos, para vocês saberem aí agrupar esses números. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bons estudos!